Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Olá, seja bem-vindo ao 8º Congresso Brasileiro do Varejo Farmacêutico, Combrafarma. Eu sou o Rodinei Vieira Veloso, sou farmacêutico, professor universitário, mestre em Ciências da Saúde e conselheiro efetivo do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, mandato 2019 a 2022. É com imenso carinho que estou aqui presente neste evento de alta complexidade e de uma importância para a sociedade, uma importância fundamental dentro do segmento farmacêutico. E venho aqui falar com você a respeito de um tema extremamente importante, que é o uso racional de medicamentos. E aí muita gente pode se perguntar, o que é um uso racional de medicamentos? Eu costumo dizer, que nós temos uma necessidade para avaliar o uso de medicamentos. Eu quero saber se esse medicamento realmente é necessário para o paciente. Eu preciso saber se esse medicamento será efetivo, ou seja, eu falo sobre a efetividade deste medicamento. E preciso entender se esse medicamento é seguro. Então, nós nos baseamos num tripé: farmacêuticos e profissionais da saúde. Qual é a necessidade, qual é a efetividade, qual é a segurança do medicamento? Para não termos um PRM, um problema relacionado ao medicamento. E se eu faço um uso racional de medicamentos, com toda certeza passarei por esse processo de avaliação. E aí eu preciso comentar com você a respeito do princípio do uso de medicamento. Por que que o indivíduo faz uso de um medicamento? Você pode estar imaginando, óbvio, por uma questão óbvia, pela necessidade. Veja que a palavrinha que eu falei anteriormente está dentro daquilo que eu costumo dizer para todos os meus colegas. O princípio do uso do medicamento é um uso tradicional. As pessoas dizem, ora, porque o meu médico mandou e eu uso há mais de 30 anos. Então é o que nós chamamos de uso tradicional. Eu posso ter também aquele indivíduo que vai discutir a questão de usar medicamento de forma necessária ou não necessária. Ora, então é o que a gente chama de uso fashion, Isso é ultrapassado, eu só uso o que há de mais moderno nessa área. E aí quando lança-se uma cápsula vermelha, toda gelatinosa, toda diferente, eu quero ver como é que é, Existem pessoas que acabam utilizando o medicamento sem necessidade nenhuma, o que é um perigo, porque a gente imagina que o tratamento tem que ser só da sintomatologia, E qual é a causa? Qual é a avaliação que se tem deste uso? E a sociedade brasileira é uma sociedade de pessoas que se acha autossuficiente para tomar suas decisões. Ok, mas o grande problema nessa situação toda é que nós, profissionais da saúde, profissional do medicamento, o farmacêutico, precisa ter uma linha de trabalho de forma racional. Bom, para que nós possamos entender o uso racional, vamos entender primeiro o que vem acontecendo. Vamos entender a questão do uso não racional de medicamentos, que na verdade às vezes pode ser um uso excessivo, Porque a cada ano novos produtos são lançados no mercado, sem que isso seja necessariamente vá melhorar o estado geral dos usuários de medicamento, dos consumidores de medicamento. Trago um dado importante para você,
que trata-se de um estudo francês que de 508 novos produtos farmacêuticos lançados entre a década de 70 e a década de 80, 70% não ofereciam vantagens terapêuticas em relação àqueles que já estavam disponíveis no mercado. Aí você pode me dizer, mas esse é um estudo antigo? Eu costumo dizer, nada muda muito nessa área, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos ainda doenças que são negligenciadas do ponto de vista do uso de medicamento, principalmente em países de terceiro mundo. Há uma avaliação do FDA dizendo que de 348 novos medicamentos comercializados, só 3% representaram uma contribuição importante em relação aos tratamentos já existentes. Então é importante lembrarmos que o uso não racional de medicamentos, às vezes, né, tem pessoas, e a gente já ouviu falar de compulsão, hipocondríaco, enfim, existem pessoas que têm compulsão. Qualquer desconforto no seu dia a dia leva esse indivíduo a fazer um uso de medicamento e que às vezes ele não se preocupa, né? Porque aqui no Brasil nós temos o amigo terapia, o vizinho terapia, né? Que todo mundo sabe um pouco de medicamento, é uma coisa impressionante. E isso faz levar a um uso não racional, a um uso não acompanhado, né? E nós da área da saúde precisamos ter isso claro. É importante lembrar que nós estamos falando aqui, né, sobre uma necessidade para você poder racionalizar essa dispensação. Hoje não é o vender por vender. É importante que nós tenhamos um mínimo de preocupação em relação ao uso de medicamento, tá certo? Outra questão importante que está focada nesse uso não racional não é só a ponta, a dispensação. A gente tem que pensar num todo, na cadeia. E aí tem sempre aquela necessidade de prescrever algo, que eu digo que é em relação ao médico. Porque o próprio usuário imagina que quando ele vai ao médico, ele precisa sair de lá com uma prescrição, com um receituário. Porque se ele não sair com uma prescrição de lá, qual que é a avaliação do indivíduo, do usuário em relação àquele prescritor? Ah, ele não sabe nada, ele não me prescreveu nada. Então nós temos que ter isso claro, né? Parece que tem sempre a necessidade de se prescrever algo. Outra questão importante é a questão da percepção das medidas do uso racional, como interferência na liberdade da escolha dos prescritores. O que é isso, né? Nós temos que entender que o uso racional é aquilo que o médico entende, aquilo que o cirurgião dentista, o odontólogo, o dentista entende que é necessário para aquele paciente, sem ter interferência, né, dos propagandistas de medicamento. Porque a gente tem que entender o seguinte, qual é a necessidade do meu paciente? Tá? Então isso é importante também nós lembrarmos, que nós temos que ter o olhar da cadeia, não só da ponta. A expectativa, crenças, fantasias de prescritores, consumidores e dispensadores a respeito dos medicamentos. Nós temos que ter focado medicamento certo para a pessoa certa, na hora certa e na dose certa. Esse é o caminho para pensarmos na questão do uso racional. E aí, ainda caminhando dentro da questão da não racionalidade do uso de medicamentos, existe uma necessidade que a gente precisa entender. Comodidade e sensação do dever cumprido por parte do prescritor. Rapidamente ele vai atender às necessidades do paciente crônico ou daquele indivíduo poliqueixoso, aquele que reclama de tudo, aquele que tem necessidade de sempre ter um medicamento novo para o seu uso. Temos também um foco importante a ser debatido, a questão da publicidade da indústria farmacêutica, que é pesada, que é forte, mas isso não tem problema desde que haja uma avaliação criteriosa de quem prescreve e de quem dispensa, porque às vezes a gente se encontra em uma situação muito complicada. Me permita, vou contar um caso breve que ocorreu alguns anos atrás em uma cidade aqui no país, um relato da farmacovigilância do nosso país.
Quando a gente não pensa na questão do uso racional, nós caminhamos por uma questão muito complicada. Veja esse exemplo que ocorreu, é fato real. É claro, por questões éticas, não vou citar nomes, não vou citar localidades, mas é fato real. Uma senhora de 56 anos dirige-se a uma farmácia para comprar os seus medicamentos de uso crônico. E chegando à farmácia, pega o seu cestinho, né, e vai fazer a sua aquisição dos medicamentos, visto que essa senhora morava acompanhada de sua irmã, também uma senhora idosa. E aí o que acontece, né? Nós precisamos ter total controle dessa situação. E veja o que acontece nessa situação. Essa senhora pega os medicamentos de uso crônico para hipertensão e diabetes da sua irmã, e quando ela vai passando ao caixa, né, para fazer o pagamento, ela identifica um chá que tem uma propaganda forte dizendo que, olha, você toma o chá e os sintomas gripais desaparecem. Ele é um MIP, um medicamento isento de prescrição, à base de paracetamol. Só que ela não pergunta a ninguém, pergunta só à moça do caixa, que não tem uma formação acadêmica, que não é uma profissional preparada para isso, e pergunta a esta jovem: esse medicamento é bom? Qual é a resposta que ela ouve? Claro que é. Excelente. E ainda está na promoção. Leve 3, pague 2. Um chá em sachê, à base de paracetamol, e leva-se para casa. Só que, chegando em casa, esta mesma senhora, como uma boa brasileira, pega uma xícara, coloca água morna, e ao invés de colocar um sachê, ela coloca 2 sachês, dando um total de 1 grama de paracetamol. Só que esta mesma paciente, ou usuária de medicamento, ela já fazia uso de uma formulação para o tratamento de artrite reumatoide, que na composição já tinha 750 miligramas por cápsula de paracetamol. E ela fazia uso a cada 6 horas dessa cápsula, um tratamento contínuo. Ou seja, de forma muito tranquila, a gente pode imaginar que ela tomava de 6 em 6 horas, portanto, dando uma dose diária de paracetamol, né, de 3 gramas. E nesse dia, ela resolve tomar um chá com mais 1 grama de paracetamol, visto que ela colocou mais 2 sachês dentro da xícara de chá. E fez a ingesta. Durante a madrugada, ela se sente mal, é encaminhada a um pronto-socorro, com náusea, enjoo, desconforto abdominal. E, ao longo do dia seguinte, essa senhora evolui para o óbito. E por que ela evolui para o óbito? Porque ela teve uma hepatite fulminante pela toxicidade do paracetamol, que nós, farmacêuticos, aprendemos durante todo o nosso curso que paracetamol é uma droga, é um fármaco que apresenta 1 grau de hepatotoxicidade. Então veja, um medicamento que era isento de prescrição tornou-se um medicamento extremamente perigoso pela questão do uso não racional para um paciente, né, que não tinha nenhuma necessidade de fazer uso daquele medicamento. Tá certo? Então, isso é importante, porque a gente trabalha, sim, no dia a dia, com essa questão das publicidades, que as pessoas veem isso pelos meios de comunicação. A gente tem que ter essa racionalidade também na questão de avaliar a necessidade do paciente usar ou não usar um determinado medicamento. Também trabalhamos, e isso em todo segmento profissional, a questão dos interesses financeiros, né, levando a maior prescrição de medicamentos. Tá? Temos também o desconhecimento dos aspectos farmacológicos clínicos que embasam a prescrição. Então, a racionalidade numa avaliação frente a uma dispensação é fundamental para que nós não
focamos o nosso trabalho nessa questão da mercantilização da saúde. Hoje nós trabalhamos dentro da medicina da doença, que trata o sistema de saúde curativo, e aí o medicamento é a ferramenta adequada, mas desde que ele seja prescrito e dispensado com racionalidade. Hoje nós também temos o conceito da medicina da saúde, que trabalha o sistema de saúde preventivo. E quando eu trabalho o sistema preventivo, não necessariamente tem que ter um medicamento envolvido. É importante ainda, dentro do uso não racional, a gente pensar na medicalização da vida. A necessidade de ampliação do mercado consumidor. Hoje, tudo as pessoas acham que tem a necessidade de tomar um medicamento, desde a inquietação da criança, a criança é hiperativa, vou levar num pediatra, quem sabe ele tenha que tomar Ritalina. Não, não é assim que funcionam as coisas. Hoje a gente precisa ter essa inquietação, resolvida de outra maneira, que não medicamento. É porque entrei na menopausa, eu preciso usar medicamento. É porque eu tive uma redução da função sexual, eu preciso fazer uso de medicamento. E às vezes nem redução de função sexual, eu preciso usar o medicamento para melhorar o meu desempenho sexual. Eu preciso fazer bonito. E aí eu acabo me automedicando, fazendo um uso não racional. É porque eu já passei dos 65 anos, me considero uma pessoa idosa. Ora, minha mãe tem 70 anos, não faz uso de nenhum medicamento sequer. Goza de boa saúde, faz caminhada e não tem necessidade de tomar porque ela passou dos 65 anos, terceira idade e precisa tomar medicamento. Não tem essa necessidade. A avaliação tem que ser de forma individual, dentro da necessidade daquele indivíduo. Quando nós trabalhamos esse processo, nós temos que lembrar que o bem-estar e a felicidade, elas são oferecidas por meio de produtos sintéticos ou naturais. Mas o que a gente precisa ver é a necessidade real daquele indivíduo. Pegando todo esse panorama, é importante nós lembrarmos que a questão do uso racional de medicamentos, como pessoas que lidamos diretamente com as pessoas no dia a dia, no ato da dispensação, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o uso racional de medicamentos, existe esse uso racional, quando o paciente recebe o medicamento apropriado à sua condição clínica, em doses adequadas, às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade. Então, é uma declaração da OMS, feita na década de 80, quando se tratou do uso racional de medicamentos em Nairobi, 1985. Não mudou esse conceito. Esse conceito ele tem que ser cada dia mais trabalhado por nós, tá? Dentro dessa condição colocada pela própria OMS, o uso racional de medicamentos, ele é trabalhado por vários itens. Nós, enquanto profissional da saúde e do medicamento, temos que pensar que o paciente vai fazer uso racional de medicamento quando eu faço o chamado segmento farmacoterapêutico, o monitoramento, principalmente em usuário crônico de medicamento. Mas um jovem que vai fazer uso de um medicamento prescrito, eu posso me colocar à sua disposição. Hoje as pessoas acham que a farmácia, é só um ponto de venda. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, seja o farmacêutico, seja o proprietário da farmácia, precisa ter esse nível de responsabilidade de fazer uma orientação adequada, trabalhar o cuidado farmacêutico, mesmo que seja em transtornos autolimitados, onde o indivíduo vai fazer o uso de um medicamento apenas para tratar um sintoma. Não importa. Eu tenho que, enquanto profissional de saúde, lá no meu juramento, na minha formação, eu fiz esse juramento de poder trabalhar o uso adequado de medicamento. Então, quando a gente pensa nessa proposta, é importante lembrar que o paciente vai fazer uso racional de medicamento, como eu falei anteriormente, quando se tem um diagnóstico adequado, quando se tem uma indicação apropriada desse medicamento, quando ele tem um esquema de administração adequado, onde ele não vai juntar todos os medicamentos que ele toma, colocar na palma da mão e pôr na boca e engolir tudo de uma vez. Está errado isso. Isso também não é uso racional. Então eu trabalho um esquema
nem que seja um intervalo pequeno, mas que eu tenha segurança de fazer esse usuário crônico de medicamento usar o medicamento de forma adequada. O paciente deve estar em condições de receber um tratamento proposto, né, quando eu avaliei uma ausência de contraindicação e uma menor possibilidade de efeitos adversos. Então eu, enquanto profissional responsável pelo medicamento, tenho que ter esta preocupação. Aí muitos colegas dizem, mas eu não tenho tempo, eu sou o único profissional na farmácia. Então vamos fazer, né, vamos construir, né, o que a gente chama de boas práticas. Vamos construir um procedimento operacional padrão, vamos trabalhar dentro de uma lógica onde você sempre vai fazer um processo avaliativo, um checklist, para que haja o uso racional de medicamentos. Dependendo da empresa, eu não vou ter condição, porque eu sou único e a demanda é muito grande de trabalho, você precisa avaliar, porque às vezes os problemas chegam exatamente por essa demanda excessiva. E aí você precisa saber colocar-se para poder solicitar a presença de um outro profissional ou que você consiga dar conta de todo esse processo para ter uma melhor qualidade de vida do seu usuário e que você desempenhe o seu papel profissional de forma adequada. Então tudo isso colocado, a gente está trabalhando dentro do uso racional de medicamento. Importante lembrar que a dispensação correta, fazer o checklist, também faz parte do uso racional, incluindo informação adequada para o paciente. Veja esse caso que eu acabei de relatar. Se esta senhora tivesse tido uma informação correta, alguém perguntasse a ela se ela já fazia uso de algum medicamento, com certeza essa senhora não teria tido esse problema fatal que ela teve. E, é claro, eu só consigo fazer o segmento do paciente caso ele permita. Se eu ofereço o serviço de fazer o segmento, ótimo. E ele aceita o serviço, perfeito. Ele não aceitando, eu não tenho como obrigá-lo ao paciente a fazer esse segmento. E por que nós devemos, né, promover o uso racional de medicamentos? Veja esses dados. 15% da população mundial consome mais de 90% do que é produzido pelas indústrias farmacêuticas. 25 a 70% do gasto em saúde nos países em desenvolvimento correspondem a gasto com medicamentos. E menos de 15% nos países desenvolvidos. Olha só, racionalidade. 50 a 70% das consultas médicas geram uma prescrição medicamentosa. 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. Eu me assusto com esse dado, né? Somente 50% dos pacientes, em média, tomam corretamente seus medicamentos. Ou seja, em 10 pacientes, 5 pacientes usam o medicamento de forma inadequada. Se nós pensarmos no serviço público aqui no Brasil, se nós pensarmos naqueles pacientes que se dirigem à sua farmácia no sistema privado, nós vamos ter diferença? É no público que ele só vai numa farmácia de uma UBS ou de uma estratégia de saúde da família ou num posto de saúde, numa UPA, ele vai fazer a aquisição do medicamento, ele não tem orientação, simplesmente entregam para ele as cartelas, ele vai para casa e toma do jeito que ele achar que tem que tomar. Ou do jeito que ele lembra que o médico orientou. Se ele vai no serviço privado, não vai ter tanta diferença, infelizmente, porque a gente percebe que há um despreparo também em cima dos nossos colaboradores na farmácia em fazer uma orientação adequada. Porque às vezes o farmacêutico não tem perna para fazer tudo isso. Então nós, enquanto farmacêuticos ou profissionais que trabalham com a dispensação do medicamento, precisamos ter essa preocupação de qualificar essa dispensação, seja qual for o medicamento. Outro dado importante é que erros de prescrição ou reações adversas de medicamentos determinam morte. Olha esses dados. 1.100 pessoas no ano de 2001 na Inglaterra e no país de Gales. 106 mil pessoas na década de 90 nos Estados Unidos. 2.925 pessoas por ano no Canadá. Então veja que nós não estamos falando de 10 casos, 15 casos, 20 casos. E aí, o Cinetox aqui no Brasil, que está ligado à Fundação Oswaldo Cruz,
fez uma pesquisa do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. E veja que no ano de 2006 registrou-se 108 mil casos. 30,5% das ocorrências desses casos era com medicamentos. Então o medicamento lidera a lista dos principais agentes tóxicos no país. Então tem que haver uma preocupação pelo uso racional, pelo uso seguro do medicamento. Qual é a consequência desse uso não racional de medicamento para a sociedade? A progressão da patologia, a iatrogenia, o aumento do tempo de tratamento, o aumento de custos e a falta de adesão e tratamento do paciente. Há poucos dias atrás eu estive conversando com uma colega psiquiatra e ela dizia assim: Rodinei, eu tenho uma grande dificuldade dos meus pacientes aderirem aos tratamentos psiquiátricos, porque todo medicamento que atua em sistema nervoso central, ele tem um período de 10 a 15 dias para ter o início dos seus efeitos terapêuticos. E o paciente se sente ansioso por ter um resultado terapêutico adequado. Ele quer curar os seus males. Mas por falta de orientação, não só dos nossos colegas médicos, mas também do ponto de dispensação, né, de que ele deve tomar o medicamento, ficar atento às reações adversas, que esse efeito terapêutico será depois de um determinado tempo. O que acontece? Não acontece esse processo de informação adequada e o paciente abandona a terapêutica farmacológica. E isso é um uso não racional, porque nós não chegamos no objetivo que queríamos. Outra questão importante, quando a gente fala dos benefícios do uso racional, ele pode ser feito de várias maneiras, por vários prismas. O prisma individual, a eficácia, a segurança, a conveniência e o menor custo. Por quê? Porque eu me recuperando, né, eu não vou ficar tendo a necessidade, dependendo da terapêutica, de ficar usando esse medicamento a longo prazo. Institucionalmente falando, quando a gente pensa em redução de custos, dentro do serviço público, a melhoria do padrão do atendimento significa a redução de custos. Ora, se o paciente faz um segmento na unidade básica de saúde, ora, se ele tem um farmacêutico que orienta o usuário de insulina, o paciente hipertenso, o paciente asmático, que são doenças crônicas importantes, que têm um custo elevado dentro do processo da gestão pública, nós trabalhamos um conceito importante que é a farmacoeconomia. E aí a gente faz com que o paciente, junto com o sistema, né, ele recupere a tua saúde, ele recupere o processo de trabalho, né, e isso faz com que a sociedade caminhe. E eu tenho uma gestão melhor de recursos, principalmente em nível de sistema público. Então, o benefício do uso racional de medicamento, ele é visto de várias maneiras. E também em nível nacional, quando eu tenho resultados positivos na avaliação de morbidade, mortalidade e principalmente na melhoria da qualidade de vida do paciente. Quando nós pensamos, né, na questão de reação adversa, vai me trazer problema? Vai me trazer problema. E às vezes a reação adversa foi porque houve um uso não racional. Então veja, a ocorrência em 10 a 20% dos pacientes hospitalizados, esses pacientes vão apresentar reações adversas. É responsável por 1,7% até 6% das admissões em hospitais, 1,5% até 35% durante a internação. Houve um dado de um hospital universitário brasileiro que apresentou 26% de reação adversa nos usuários de medicamento. É a quarta causa estimada de morte em serviços de urgência nos Estados Unidos. Traz um aumento significativo do tempo de internação, custos hospitalares e individuais. E traz a falsa ideia de segurança quando condiciona o profissional de saúde a buscar outras causas para manifestações apresentadas. Ou seja, existem pacientes que fazem parte do que a gente chama de cascata iatrogênica, que é a cascata de prescrição. Uma sintomatologia que gerou uma reação adversa, então eu vou tratar uma reação adversa com outro medicamento que me gera outra reação adversa, que eu recebo um outro medicamento. Enfim, nós temos que buscar a origem, a causa disso, não é?
Outra questão que trabalha muito essa situação é quando um paciente hoje passa pelo atendimento não só de um médico, mas eu sou hipertenso, mas de repente eu preciso procurar um dermatologista, ele me prescreve um antifúngico que vai ter interação com o medicamento em uso de forma crônica. O paciente vai passando por outras especialidades médicas e ninguém se preocupa em saber o que esse paciente já usa de medicamento, trazendo a esse paciente possíveis reações adversas que podem levá-lo inclusive a um ambiente hospitalar. Então veja a importância de uma boa dispensação, de uma boa orientação farmacêutica. Aí eu faço uma pergunta. Qual é a influência da propaganda sobre a dispensação de medicamentos hoje no Brasil? Será que o problema é de hoje ou é um problema antigo que nós temos na nossa sociedade? Veja que não é de hoje. As propagandas de medicamentos fazem parte do cotidiano e estão enraizadas na nossa sociedade, que não nos damos conta do seu conteúdo, né? E isso acontece há muito tempo. Então veja que a publicidade, a propaganda de medicamentos também contribui para um processo de uso não racional. E aí veja o que se vende, né? Veja essa capa, parece milagre. Um novo remédio faz emagrecer de 7 a 12 quilos em apenas 5 meses e sem grandes efeitos colaterais. Amigo, vamos combinar? Isso é extremamente sedutor, não é? Então, parece que se eu tomar aspirina, todos os sofrimentos da minha vida vai acabar. Olha só o apelo da propaganda. Então, isso já acontece há muito tempo. Veja aí esses exemplos na tela que você tem aí para você poder entender que a propaganda, como dizem, é a alma do negócio. Mas, na questão de medicamento, nós precisamos não incentivar esse uso, né, que às vezes pode ser recreativo, uso fashion, como eu falei no início, mas um uso racional, um uso seguro. Então, quando se fala em propaganda e publicidade, né, existe uma RDC da Anvisa, a de número 102, que fala que é um conjunto de técnicas utilizadas com o objetivo de divulgar conhecimentos ou promover adesão a princípios, ideias ou teorias, visando exercer a influência sobre o público, por meio de ações que objetivem promover determinado medicamento meramente por fins comerciais. Nós, enquanto profissionais da saúde, não podemos permitir esse tipo de situação. Então, a propaganda e a publicidade é uma técnica, né, que convence os indivíduos que têm a necessidade absoluta do uso daquele medicamento, que ela é vital. Às vezes a gente sabe que não é, né, de algo que jamais imaginaram precisar. Então, isso trabalha 2 pontos fundamentais: o poder de sedução e o poder de persuasão. A gente tem que saber lidar com isso, desmistificar algumas situações para que o paciente, para que o usuário faça um uso de confiança, um uso seguro de medicamento. Dentro dessa questão da propaganda e publicidade de medicamentos, traz a questão dos custos. Qual que é a mensagem implícita ali dentro? O que é bom custa mais caro? Nós temos essa ideia de que tudo que é bom custa mais caro. Será? Será? Por que no Brasil, então, existe medicamentos referência, similar e genérico? Nós temos que avaliar isso. O preço não importa, frente à possibilidade da obtenção do que se deseja, que é a cura dos males ou a interrupção do sofrimento. Então veja, nós precisamos avaliar isso. Faz parte do nosso trabalho, principalmente quem está preocupado com a saúde da população. Informações sem apresentação nas evidências. Veja que a identificação de propagandas em 6 meses, dentro desse estudo, ele traz que 63 medicamentos em 81 diferentes propagandas. Então, 63 medicamentos em 81 diferentes propagandas. Apenas 25% com alto nível de evidência e 50% sem qualquer tipo de evidência para embasamento de prescrição. Outra questão importante dentro da questão da influência da propaganda sobre a prescrição, traz aí nesse estudo. Em estudos sobre o uso de novos medicamentos nos Estados Unidos, os médicos entrevistados relataram que veem
os representantes das indústrias farmacêuticas como uma importante fonte de informação. Essa é uma questão a ser discutida. Tem muita indústria que foca o seu trabalho na visitação médica. Eu diria que teria que focar também na visitação do farmacêutico que está lá para dispensar. O farmacêutico, assim como o prescritor, são dois profissionais que precisam ter todo tipo de informação a respeito de um determinado fármaco, de um determinado medicamento. Para alguns profissionais, são a única fonte de informação. Em 42% dos casos, a informação sobre os últimos fármacos novos prescritos foi derivada de informações de representante das indústrias farmacêuticas. Como eu disse, algumas indústrias focam o seu objetivo principal na divulgação do produto junto ao prescritor. Do ponto de vista legal, nós temos várias legislações no país que trabalham essa questão da propaganda, publicidade de informação de medicamentos. Então, o conteúdo dessas referências bibliográficas citadas nas propagandas de medicamentos isentos de prescrição devem estar disponíveis pela empresa lá no serviço de atendimento ao consumidor, no SAC da própria empresa, e no serviço de atendimento aos profissionais prescritores e dispensadores de medicamento. As empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores, aos que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como no público em geral. Então, meu amigo, veja só que nós temos uma grande preocupação em relação a isso. É uma responsabilidade importante nossa. Existem legislações que controlam esse processo. Então tenha ciência de que tudo que vai acontecer, não estou dizendo que é nossa responsabilidade, mas nós somos um profissional que temos que estar atento a essas questões. Ainda dentro da RDC 96 e da RDC 23, que fala da propaganda ou publicidade vinculada na televisão, quando as informações escritas não forem locucionadas, elas deverão ser exibidas pelo tempo suficiente de leitura. Não é muito o que a gente observa. Os programas de fidelização realizados em farmácias e drogarias, dirigidos ao consumidor, não podem ter medicamentos com objetivo de pontuação, troca, sorteios, prêmios. Esse programa de fidelização é para baratear o custo, ok? Isso a gente tem que ficar atento. As comparações realizadas de forma direta ou indireta entre quaisquer medicamentos isentos de prescrição ou não, devem estar baseadas em informações extraídas de estudos comparativos, veiculados em publicações científicas e preferencialmente em níveis de evidência 1 ou 2, e especificar a bibliografia completa. Então veja que tem regras, existem normas que nós, às vezes, nem sabemos que existe. Então passa por uma responsabilidade muito grande do profissional. E dentro ainda dessas legislações, o que é vedado, o que é proibido? Então, isso é importante você saber. Estimular ou induzir o uso indiscriminado de medicamentos. Sugerir ou estimular o diagnóstico ao público em geral. Incluir imagens de pessoas fazendo uso de medicamentos. Anunciar um medicamento como novo, depois de transcorridos 2 anos da data de início da sua comercialização no Brasil. Incluir selos, marcas nominativas, figurativas ou mistas de instituições governamentais, entidades filantrópicas, entre outras. Ainda é proibido sugerir que o medicamento possua características organoléticas agradáveis, tais como saboroso, gostoso, delicioso, ou com imagens que levem o indivíduo, que induzam o indivíduo a isso. Empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo de medicamentos, tais como tenha o medicamento, tome o medicamento, use o medicamento, experimente o medicamento. Muito cuidado com isso. Fazer propaganda ou publicidade de medicamentos em empresas ou qualquer parte do bloco de receituário médico. Então, o receituário médico não pode ter divulgação. Faço um alerta que hoje, pela resolução 585 e 586 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico também pode fazer prescrição de medicamentos isentos de prescrição. Então existe uma normativa
E essa informação que eu acabo de passar com relação à propaganda também cabe ao farmacêutico que vá prescrever algum medicamento. Ou seja, não pode vir com lá o seu bloco de receituário a um tipo de divulgação de qualquer produto. E principalmente criar expectativa de venda. Nós, farmacêuticos, às vezes lidamos com essa questão da amostra grátis de medicamento. Como que funciona isso dentro do ponto de vista do uso racional? Há também uma responsabilidade de quem gera essas amostras grátis. Então a amostra grátis ela só pode ser feita pelas empresas aos profissionais prescritores em ambulatórios, hospitais, consultórios médicos e odontológicos. É proibido, é vedado a distribuição de amostra grátis de vacinas, é proibido a distribuição de amostras grátis em preparações magistrais. As amostras grátis de medicamento sobre prescrição médica devem conter pelo menos 50% do conteúdo da apresentação original, registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e comercializada pela empresa. Os antibióticos, caso estejam na forma de amostra grátis, deverão ter a quantidade suficiente para o tratamento do paciente. E os anticoncepcionais e medicamentos de uso contínuo deverão ter a quantidade de 100% do conteúdo. Então, são informações importantes para você que está na ponta com relação às amostras grátis. Lembro que não é permitido ter amostra grátis em farmácias e drogarias. Muito bem, depois de todo esse contexto, meu amigo, o que eu quero que a gente pense juntos? Quais são os desafios, né? O que impede, então, essa questão do uso racional de medicamento na sociedade, né? O que nós podemos fazer? Como começar? O ideal seria que se a gente tivesse uma relação de medicamentos, uma relação nacional de medicamentos essenciais, um formulário nacional de medicamentos essenciais, diretrizes de tratamentos padronizados, comitês de farmácia e terapêutica, educação em farmacoterapêutica baseada em solução de problemas, seja na graduação e principalmente na educação continuada. Você que está aqui, né, participando desse momento comigo, está fazendo uma educação continuada, você está trazendo mais, está agregando mais informações para a sua prática diária. Então, participar mais desse tipo de educação continuada é fundamental para a sua atualização e a gente percebe que quando tem um profissional atualizado, quem será o maior beneficiário dessa atualização é o usuário de medicamento. Fatores que levam a erros com medicamentos. Liberação rápida dos pacientes. Então, aquele atendimento rapidinho não funciona. Eu vou ter erros com medicamentos. O desenvolvimento de novos medicamentos. Nem sempre novos medicamentos são seguros. Aí a importância de se trabalhar com a questão da farmacovigilância no país. O farmacêutico precisa notificar mais reações adversas e desvio de qualidade. Aumento da complexidade da atenção médica. ênfase no processo da especialização. Hoje, o ideal para a gente trabalhar fazendo uma dispensação segura, é importante que você faça uma formação na área clínica, que você faça uma especialização na área de farmácia clínica e atenção farmacêutica. É importante você se qualificar. Sabemos que a cada ano que passa, né, aí diante de uma expectativa grande de envelhecimento da sociedade, né, é importante que cada vez mais vai aumentar o uso de medicamentos. Então, estar preparado para isso é importante. Os pacientes, eles vão se tornar mais doentes, eles vão ficar mais idosos, vão tomar mais medicamentos. Então, que a gente esteja preparado para esse processo de orientação e acompanhamento desses pacientes. Qual é a consequência do erro de prescrição, não é? Às vezes nós lá na farmácia, na ponta, né, nós acabamos tendo a visualização, ou acabamos avaliando uma prescrição e às vezes a gente acaba não concordando com muitas questões. Então, nós não podemos fazer com que haja uma redução da confiança no profissional, não expor essa não concordância ao paciente, que nós possamos fazer uma análise mais profunda disso. A questão do aumento da morbidade e mortalidade, o aumento dos custos de tratamento, seja de forma individual, institucional ou governamental. Desgaste para o Sistema Nacional de Saúde. Então a gente tem que trabalhar
dentro desse processo. Porque, veja, não é porque o paciente está comprando um medicamento na sua farmácia, mas se ele tiver uma reação adversa e for para dentro do hospital, ele vai estar onerando, né, o Sistema Nacional de Saúde, no nosso país, o SUS. Qual é o desafio de melhorar o uso de medicamentos, então, diante de todo esse panorama descrito para você? Prover conhecimento de prescrição e administração de medicamentos seguros no ensino de graduação. Hoje a gente percebe um grande número de instituições de ensino sem a mínima preocupação de dar qualidade para preparar um profissional para a dispensação. Não é jogar o aluno dentro de um processo de estágio sem monitorar, acompanhar esse aluno, saber onde ele está. É importante colocar esse aluno dentro da formação acadêmica, mas, né, da graduação, para que ele tenha uma visualização real do que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, não é só a ponta, nós temos que nos preocupar também com a formação desses profissionais. Todos os prescritores têm que ter um treinamento em todos os níveis, realizar um ensino baseado em problemas. Então, simular uma dispensação, chamar o aluno para uma situação onde ele tem que entender o que está acontecendo. Não é só conhecer mecanismo de ação de medicamento. Não é só entrar num programa e saber se o medicamento A vai interferir no B e que o medicamento C, se juntado com A e B, ele vai ter problema. Não. Ele tem que ter situações reais na sua formação para que ele visualize futuros problemas que possam acontecer. Realizar uma avaliação clínica objetivamente estruturada, seguida por um professor que tenha a experiência não só de formação acadêmica, mas que conheça a ponta, que conheça a prática do dia a dia. E aí, nós chegamos dentro de um processo. Qual é o desafio que eu, enquanto farmacêutico, tenho de melhorar o uso de medicamento? Eu tenho vários desafios. Eu posso trabalhar na pesquisa, no financiamento de fontes não comerciais, sobre questionamentos clinicamente relevantes e abordando também condições clínicas típicas de países em desenvolvimento, onde temos um menor poder aquisitivo. Gerenciais, ou seja, se eu estou ligado a um sistema de saúde, a um ambiente fechado, como por exemplo um hospital, a criação de comitês de farmácia e terapêutica para dar um direcionamento nessa questão do uso racional. E na questão reguladora, a questão de legislações mais contundentes, legislações que não penalizem só o profissional da ponta, que somos nós. Quando eu digo, meu amigo, na questão de penalizar, não é que é para construir legislação que penalize o profissional, mas que regulamente, que nós tenhamos um norte em relação a isso, né? Que nós pensamos também na criação de diretrizes nacionais de tratamento, no formulário terapêutico nacional e também numa lista de medicamentos essenciais. Então veja que você tem um desafio, assim como eu tenho um desafio, que trabalho dentro dessa formação de futuros profissionais, você na ponta. Essa relação tem que ser construída junto com o prescritor de medicamento para que todos juntos consigamos vencer esse obstáculo que é a questão do uso não racional. Que as pessoas usem o medicamento na dose certa, na hora certa e o medicamento certo. Esse é um mantra que nós temos que seguir. Não temos que olhar para a nossa profissão somente como uma questão mercantilista. Empurroterapia. Evite a empurroterapia. A consequência vai ser para o sistema de saúde do país. Não é vender pelo vender, e sim vender, sim. Não é pecado comercializar, não é pecado dispensar medicamento e ter o dinheiro em troca disso, mas desde que seja feita com qualidade, com responsabilidade. Fica a dica, seja feliz, meu muito obrigado e até uma próxima.